Capítulo 10. Deus de meu mundo. Se eu lhe der o controle de minha vida, farei de você meu Deus. Mateus 7,4 diz: Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Parece que não podemos resistir à tentação de consertar os outros. Ainda assim, em nossas tentativas de consertar, nós destruímos. A cada dia, casamentos são destruídos e amizades arruinadas na tentativa fútil de consertar outra pessoa. O que faz com que magoemos aqueles que queremos ajudar? É muito provável que seja o argueiro que está em nossos olhos. Perceba que temos nossos próprios assuntos e nossos próprios pecados para resolver. É claro que não é apenas o fato de termos os nossos próprios pecados que nos cega ao ajudarmos os outros. Não, a Bíblia diz que, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. O contexto sugere que o julgamento de nossa vida é o verdadeiro argueiro. A ideia de que tenho o direito de julgar é o maior problema. Não importa o problema do outro, o julgamento é maior e potencialmente mais destrutivo para mim. Julgar quando se tenta ajudar o outro é como o paciente que vai fazer uma consulta e o médico decide por que ele está doente sem fazer o exame. O médico pode ter boas intenções indicando uma cirurgia, mas se for uma cirurgia errada, não será nada agradável. Decidimos por que as pessoas fazem o que fazem. Determinamos quais são os seus reais problemas e assim começamos a cirurgia. Controle não é uma opção. Na tentação original do Jardim do Éden, Adão teve a oportunidade de ser o Deus de seu próprio mundo. Encontramos esse desejo no coração de muitos conflitos pessoais, sutilmente embutidos em nossos motivos. Claro, nenhum de nós acha que exercemos isso como prerrogativa. Nenhum cristão ousaria se autoproclamar Deus. Ainda assim, isso ocorre todos os dias. No momento em que julgo ou controlo, posiciono-me como um Deus. O Deus de algum sistema é aquele que determina o que é bom e o que é mal. Assim, apesar de aceitarmos as determinações de Deus de bem e mal, olhamos para o que a pessoa fez e aí nos perguntamos por que ela fez o que fez. Então, com base no porquê ele fez isso, determinamos se sua ação é boa ou ruim. A jornada para julgar é entronizarmos a nós mesmos como Deus de nosso sistema. Todos nós temos nosso sistema de mundo que usamos para controlar nosso meio ambiente. Em nosso sistema de mundo, não somente temos o direito de julgar, mas o julgamento também nos dá o direito de controlar. Naturalmente, temos boas intenções em nosso desejo de controlar os outros. Realmente, pensamos que, se outra pessoa nos der o controle, poderemos fazer sua vida muito melhor. Essas intenções são geralmente baseadas em nossos julgamentos. No entanto, é essencial que saibamos que o controle não é uma opção adequada. Para ser franco, o controle é uma forma de feitiçaria. Paulo disse aos crentes da Galácia que eles haviam sido enfeitiçados. Gálatas 3:1. Haviam sido trazidos ao controle dos judaizantes que, por sua vez, justificavam seu controle. Na mente deles, estavam agindo em nome de Deus. O problema é que Deus nunca usa o controle para realizar sua vontade na terra. Ele trabalha no coração das pessoas. Ele guia e instrui como a crianças. Se Deus usasse o método de controle, ele poderia resolver os problemas do mundo em um ato decisivo. Controle começa com julgamento. O julgamento é parte do processo de controle.
É o julgamento que nos faz sentir que temos o direito de controlar os outros. O julgamento justifica qualquer comportamento negativo que tenhamos. É o caminho da idolatria pessoal. Nossos julgamentos, quando impostos, fazem com que as pessoas se curvem às nossas vontades. Se você for o Deus de seu mundo, estará vivendo sob muito estresse. Se você é daqueles que impõem mudanças através do controle, então você é a pessoa que vai ter de manter as mudanças no lugar. A pessoa mais estressada na família geralmente é o controlador. O lamento constante do indivíduo é: eu tenho de fazer tudo. A reclamação pode ser verdadeira. Afinal, um controlador imobiliza as pessoas. Ele rouba delas a liberdade de agir de forma independente. Assim, todas as decisões recaem sobre os ombros do líder controlador, seja ele pai, mãe ou cônjuge. Quando usurpamos o senhorio de Jesus na vida do outro, é impossível para ele experimentar a graça de Deus que lhe dá poder para fazer as mudanças necessárias. É um ciclo de desapontamento e fracasso. Queremos que nossa família e amigos mudem, mas nos tornamos os maiores obstáculos em seu processo de mudança. Finalmente, quando as pessoas não conseguem mudar, criamos novo julgamento sobre a razão pela qual não estão mudando. Esses julgamentos geralmente trazem mais dor e decepção à nossa própria vida. Achamos que elas não nos amam, ou talvez sejam apenas preguiçosas. Quando chegamos a um veredito, começamos a elaborar nossa sentença como se nosso julgamento fosse realidade. Enquanto estamos envolvidos em nossos próprios julgamentos, as outras pessoas também têm seus próprios julgamentos e reações acontecendo. Como resultado, o relacionamento é polarizado cada vez mais e as pessoas se afastam mais e mais. À medida que o nível de dor aumenta, tornamo-nos menos desejosos de dar passos mais produtivos. Logo, o relacionamento, a amizade ou o casamento acabam. É triste ver que poucas pessoas se divorciam pelos verdadeiros motivos. Divorciam-se com base em seus próprios julgamentos. Ao lermos essas palavras, nossos primeiros pensamentos são como elas se aplicam aos outros. Achamos que nosso desejo de fazer as coisas certas nos isenta da sabedoria da palavra de Deus. Falsamente presumimos que um bom motivo é razão suficiente para rejeitar a palavra de Deus. Lembre-se, não importa por que razão você tenta controlar, isso continua sendo errado. Submeta-se ao senhorio de Jesus, aplique a verdade a si mesmo e deixe que cada pessoa responda a Deus por si, independentemente de seu controle. Pare de ser Deus e liberte-se da pressão. Capítulo 11. Como eu vejo as coisas. Como vejo as coisas não é como elas são, é meramente como as vejo. Recentemente, li um artigo que alguém escreveu sobre mim. Era mordaz, calunioso e falso. Felizmente, a pessoa foi boa o suficiente para não usar meu nome. Quando minha equipe o viu, ficou muito chateada por mim. Queria publicar um desagravo e contar meu lado da história. Queria que a verdade viesse à tona. Eu sabia que não adiantaria muito arrazoar com o autor. O que ele havia escrito não era verdadeiro, mas não conseguia perceber isso. Uma das mais importantes lições que aprendi foi esta: como vejo as coisas não é como elas são, é meramente como as vejo. A realidade é distorcida pela nossa percepção. Por sua vez, nossa percepção é forjada por muitos fatores subjetivos, sendo o mais central a nossa autoestima. Vemos e interpretamos o mundo à nossa volta com base em como vemos a nós mesmos.
Pessoas com baixa autoestima interpretam a informação que recebem de forma negativa, de uma forma que tendem a se fazer de vítima. É como aquela velha piada do homem que vai ao estádio de futebol e, no início do jogo, sai apressado e nervoso do estádio. Quando seu amigo consegue alcançá-lo, pergunta: "Por que você saiu?" O homem responde: "Era muito doloroso." O que era muito doloroso? Quando se reuniram lá no meio do campo antes do início e começaram a falar de mim. É uma piadinha boba, mas nada se compara às reações bizarras que as pessoas têm quando falsamente presumem que estão sendo atacadas. Meu padrasto era muito violento e inseguro. Sempre pensava que as pessoas estavam tentando provar que ele era estúpido. Muitas vezes, quando havia um conflito, começava com seus gritos de "Vocês acham que eu sou estúpido?" ou algo assim. O que ele nunca percebeu é que se achava estúpido. Testemunhei uma vida cheia de violência, fruto de seus julgamentos. Mais de uma vez o vi atacar estranhos com violência por apenas olharem para ele. Seu julgamento dizia: "Estão olhando para mim porque acham que sou estúpido." Quanto mais negativo o senso de autoestima de alguém, mais cheias de julgamento serão suas atitudes. Lembre-se, o julgamento sempre pergunta por quê. Pessoas que se sentem vitimadas sempre querem saber por quê. Por experimentarem uma baixa autoestima, sempre respondem de forma negativa, de forma subjetiva. Se você não tem um bom conceito de si mesmo, achará que os outros também não têm. Você julgará todas as suas ações à luz dessa autopercepção negativa. Se achar que ninguém pode gostar de você, julgará as ações dos outros com base nessa ideia pré-concebida. Se for paranoico ou medroso, achará que os outros o querem pegar. Esses julgamentos negativos, baseados em sua autopercepção, tornam-se a realidade de sua experiência, não importando as intenções das outras pessoas. Vejo a vida através das minhas opiniões. O egocentrismo está presente em cada pecado. Contudo, o egocentrismo nem sempre é a atitude óbvia do primeiro eu. O egocentrismo simplesmente torna o eu o ponto central para se interpretar a vida e seus eventos. No final do espectro, a pessoa egocêntrica pode ser a valentona que tira dos outros sem considerar a dor que inflige. Do outro lado está a pessoa com uma autopercepção negativa que interpreta tudo à luz de si mesma. Essa pessoa se vê como centro do mundo que ela própria criou e as pessoas em seu mundo fazem o que fazem por si mesmas. Uma parece arrogante, a outra humilde, mas ambas são egocêntricas. Quando as pessoas julgam ou desenvolvem fortes opiniões, elas se trancam em um processo seletivo. Estudos mostram que formar fortes opiniões provoca a ativação do sistema reticular que está localizado na base do crânio. Essa atividade neurológica produz um estado mental em que a pessoa passa a ver somente o que predetermina. Em outras palavras, você já não mais vê as coisas como elas são. Sua mente seletiva processa informação que confirma sua percepção, enquanto ignora os dados contrários ao seu ponto de vista. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já olhamos um rótulo e tínhamos certeza que ele dizia certa coisa, somente para mais tarde descobrir que era outra completamente diferente. A mente busca equilíbrio, busca validar sua opinião. Quando você faz um julgamento de alguém, bom ou ruim, verá apenas aquilo que dá validade ao seu julgamento. Você interpretará todas as ações da pessoa com base nesse julgamento. Por exemplo, digamos que você veja uma mulher vestida com roupas extremamente coloridas. Ela tem o cabelo descolorido e talvez seu vestido seja um pouquinho justo demais. Você decide que ela é uma pessoa imoral.
Esse é seu raciocínio e julgamento sobre o porquê de ela estar vestida daquela maneira. À medida que você a observa, você vê vários homens se aproximando dela. Você percebe que eles ficam muito próximos enquanto ela fala. Ela os olha fixamente nos olhos. Sua opinião é confirmada. Ela é imoral, provavelmente uma prostituta, e você já viu homens se aproximarem dela. Mas o que você não percebeu foi que ela carregava vários folhetos. Ela estava, de fato, compartilhando sua fé com as pessoas. Esse tipo de julgamento acontece todo dia e distorce nossa experiência. Nós desprezamos o óbvio quando tomamos nossa decisão. Ao julgar alguém, você começa a avaliar a experiência da pessoa e do evento com base em seu julgamento. Não importando as intenções da outra pessoa, você a avalia conforme seu julgamento. Lembre-se do exemplo, em capítulos anteriores, do pastor que passou por você sem cumprimentá-lo, e você, em seu julgamento, determinou se ficaria ofendido ou se seria apenas um gesto sem importância. Veja, a agressão que sentimos dos outros pode não ter nada que ver com eles, mas tem tudo que ver conosco. Assim, a passagem do pastor poderia não ter causado dor em você. O seu julgamento, porém, pode causar uma dor incrível. Seus sentimentos ofuscam os fatos reais. Na década de 70, eu estava falando a um grupo sobre como iniciar uma escola cristã. Falava sobre a necessidade de envolvimento dos pais e costumava usar o exemplo de uma mãe solteira que, por causa de seu trabalho, não tinha tempo de acompanhar seu filho nas tarefas de casa, pois nunca estava em casa à tarde. Consequentemente, ele nunca conseguia fazê-las e teve muitos problemas. Finalmente, ele saiu da escola. A falta de acompanhamento dos pais tornou impossível a ajuda para ele. Na plateia estava uma avó, que era uma das principais mantenedoras da nova escola e tinha um filho que passara recentemente por um amargo divórcio. Ela tinha uma netinha que parecia amar apaixonadamente. Estava resistente e envergonhada com o divórcio, e isso fez com que ela passasse a fazer julgamentos. Em sua mente, eu havia dito que filhos de pais divorciados não poderiam ir à nossa escola. Ela estava furiosa e eu não conseguia convencê-la de que não havia dito isso. Ela, no entanto, sabia o que tinha ouvido. O pastor interveio, ouvindo-a educadamente, e depois concluiu que ela havia entendido mal. Não, ela respondeu, eu sei o que ouvi. Nós até demos a fita para ela para que ela ouvisse. Ela estava convencida de que aquela parte tinha sido apagada da fita. Afinal, ela sabia o que tinha ouvido. A coisa triste é que ela, de fato, ouviu o que pensou ter ouvido. Mas eu não disse isso. Ela ouviu em sua mente. Seus medos a fizeram supersensível a qualquer coisa que se referisse a divórcio. No momento em que comecei a falar de pais solteiros, ela provavelmente fez um julgamento. Aquele julgamento afetou sua capacidade de processar informações. A experiência foi real para ela, mas não era verdadeira. Depois daquele evento, ela nunca mais gostou de mim e disse a todos o que me ouviu dizer. Da sua parte, ela não estava mentindo todas as vezes que repetia a história. Foi assim que ela vivenciou aquilo. Veja, você nunca se lembra do que de fato ocorreu. Você se lembra de como se sentiu com aquilo. Quantas vezes seus filhos disseram, você está gritando comigo? Você não gritava com eles, mas era como eles estavam vivenciando o momento. Os mal-entendidos não param por aqui. Todas as vezes que você se lembra de alguma coisa, sua experiência do evento pode mudar. Não só você se lembra de como se sentiu e não de como o fato realmente ocorreu, como também sua memória muda a cada vez que você pensa de novo nisso. Da próxima vez que você contar a história,
vai se lembrar de como se sentiu da última vez que se lembrou disso. Assim é que os exageros crescem. O arrependimento traz uma nova visão. Nossa mente nos permitirá ver coisas de um ponto de vista diferente somente quando nos libertarmos de nosso julgamento. É como os 3 meninos que espiavam pelo buraco da lona do circo na tentativa de ver o elefante. Cada um viu algo diferente. Um disse que o elefante parecia uma longa e sinuosa cobra. O outro argumentou que possuía grandes asas. O terceiro insistia que ele se parecia com um grosso tronco de árvore. Todos haviam visto o elefante, mas cada um de um ângulo diferente. Um viu a cauda, o outro a orelha e o terceiro viu as pernas. Por causa da certeza de que haviam visto, recusavam-se a olhar por outro buraco na tenda. Tudo o que se precisa para ver algo de forma diferente é de um ângulo diferente. Para nós, o buraco na tenda pode ser nosso medo, nossa ira ou nosso preconceito. É a moldura pela qual vemos as coisas. Nossa experiência é real, mas é apenas baseada em informações distorcidas ou limitadas. Devemos estar dispostos a abrir mão de nossa opinião antes de podermos ver a coisa de outra forma. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento, ter uma mudança de mente. No arrependimento, devemos estar dispostos a abrir mão do modo como vemos as coisas. Dessa forma, estaremos livres para olhar de outro ângulo. Na maioria das vezes, tendemos a manter o nosso ponto de vista. Até aqui, tomamos uma posição, investimos emocionalmente nisso. Arrependimento significa admitir estarmos errados. A mente prefere preservar sua opinião. O ego quer estar certo. Dizemos que queremos ver a verdade, mas não estamos dispostos a correr o risco de estarmos errados. Aqui temos uma diferença irreconciliável. Nesse ponto, a revelação de Deus não terá efeito em nós. A revelação de Deus não é Ele mostrando alguma coisa nova. A revelação é simplesmente o que vemos quando estamos flexíveis o bastante para mudar nossa posição emocional, mental sobre um assunto e olhamos de um ponto de vista diferente. Deus não nos revela algo que Ele mantinha oculto anteriormente. Vemos coisas que Ele quis nos mostrar o tempo todo. Somente os que têm o coração puro verão a Deus, de acordo em Mateus 5,8. Assim, mantenha seu coração puro de julgamentos, preconceitos e qualquer inclinação. Liberte-se de suas ideias pré-determinadas e você verá muitos eventos dolorosos de forma diferente. Quando se sentir na defensiva ou nervoso, lembre a si mesmo: isso é apenas como estou vendo. Devo ver de outro ângulo para superar essa ofensa. Então, descubra outro ponto de vista.